Muito bem, retornamos com o nosso programa Bairro da Redação. Hoje a nossa ilustre convidada Marilói Petri, patroa do nosso CTG Estância do Monte Negro. E eu queria fazer 2 registros. Primeiro, dar um abraço para o nosso patrão aqui desse CTG aqui. Patrão meu, do Adriano e do Andros ali, o João Batista, que da semana passada entrevistou o Carlos Batista do HM, que está fazendo um trabalho muito importante. Mas a nossa homenagem de hoje fica para o seu Vitor Petri, pai da Virgínia Petri, faleceu na semana passada e foi um homem público da maior grandeza. O irmão direita do nosso ex-prefeito Adolfo Schiller Neto, no primeiro e segundo mandato, né? Conhecia muito a matéria pública, né? E deixo para ele um forte, para os familiares deles, um forte abraço, especial a Virgínia, esposa do nosso querido Agenor Rigon. Nós dedicamos o programa a ele e a tantas outras pessoas que se dedicaram ao município de Montenegro. A Marilói estava me contando no intervalo aqui a proeza deles lá em Portão sobre o Enarte. Eu queria que ela repetisse aqui para vocês aí, que é uma coisa importante, para ver o grau, né, da qualidade da nossa gurizada nas artes das coisas do Rio Grande. Anualmente existe no Rio Grande do Sul o Festival de Arte e Tradição, que é o Enarte, né, onde acontece em Santa Cruz do Sul a final. E esse festival, na verdade, ele tem várias fases, sendo que uma fase regional, uma interregional e então a final. Nós passamos na fase regional no último fim de semana em Portão, onde levamos o Estância do Monte Negro, levou o grupo adulto e 5 talentos individuais, né? Outros CTGs de Montenegro também se fizeram presente com talentos individuais, mas grupo, na verdade, foi só o Estância esse ano que participou. E com muito louvor, né, a gente fica muito feliz, classificamos o grupo adulto em primeiro lugar para a próxima fase, que é a fase interregional, que vai acontecer em outubro na cidade de Cachoeirinha. Classificamos todos os individuais que levamos, então todos os nossos artistas individuais vão para a próxima fase também, né? Isso nos deixa muito feliz porque é um festival muito grandioso. Isso nos deixa feliz porque vê o reconhecimento dos ensaios, Marcos, que como eu queria te falar, nós temos dançarinos que trabalham de dia e estudam de noite. E que horas vão fazer os ensaios? Após a faculdade. Então, muitas vezes o ensaio começa, como hoje de noite vai começar, às 11h30 da noite, lá no Azulão. Então, se ensaia semanalmente até 2, 3 horas da manhã, enquanto o pessoal consegue estar de olhos abertos, ensaiando. E o reconhecimento disso é uma grata classificação em primeiro lugar, onde os demais grupos que estavam lá eram da 15ª Região Tradicionalista, né? Mas não eram de Montenegro, eles eram de Portão, eles eram de Caí e tudo mais. É uma grande, são mais de 20 municípios, né? São. A 15ª Região Tradicionalista, ela é grande e ela tem 40 e poucas entidades filiadas. Então foi muito bom, assim, e a gente classificou muito bem. O grupo agora ganha uma nova força, um novo ânimo para ensaiar e para se desafiar, né, para a próxima fase, que é o Enarte, assim como os talentos individuais, né? Nós temos campeões de chula já no nosso CTG, já tivemos campeões de declamação, tivemos campeões de trova, isso estadual, né? Então é um reconhecimento muito grande. O CTG é um dos mais antigos do estado, nosso CTG tem 52 anos, então nestes anos todos que se batalha pelo tradicionalismo dentro de Montenegro, os nossos expoentes, Montenegro tem muito que se orgulhar, porque os expoentes são grandes e são muitos, não só na Estância do Montenegro, como as outras entidades tradicionalistas, né? Nós temos aqui, Marilói, o CTG Estância do Montenegro, Lanceiros, 15. O 15 de novembro. Temos o Alma Estradeira, o Reminiscências, que é um CTG novo que está surgindo agora. Reminiscências da Lilian e do Alex, né? Isto. Ótimo, também vai ser um grupo interessante. Também que já estão com um pessoal tá batalhando muito e trabalhando muito, né? Então o Montenegro sempre foi muito profícuo nisto. E
Marquinhos, assim, ó, todas as entidades se dão muito bem, se ajudam muito. Por quê? Porque esse é um dos princípios do tradicionalismo. O tradicionalismo, um dos valores que o tradicionalismo prega é exatamente isso, né? É o bom viver, é a boa convivência com os demais. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Uma paz, uma tranquilidade. Muito grande, muito grande. Isso é muito importante, a gente vê que se ajudam, assim, que todos estão indo muito bem, né? Hoje o CTG está bem consolidado sua posição, foram diretorias fortes, sempre com excelentes presidentes, né? E com uma luta muito grande. Isso só fortalece todo o sistema, né? Marilói, depois de Portão, tu estava me dizendo, vem uma nova seleção. Sim, aí vem a fase interregional, onde nós temos regiões fortes no tradicionalismo, né? Esse festival, ele é estritamente artístico, então ele não tem a parte campeira do tradicionalismo. Sim. E nós classificamos já, o ano passado, o grupo O Estância foi para a final em Santa Cruz do Sul, classificamos na cidade de Viamão, e esse ano, a próxima fase agora, então, é em Cachoeirinha, no CTG Rancho da Saudade. Vamos ver, estamos ensaiando e trabalhando bastante para que classificamos para a final, né? É isso que a gente quer. E sem contar, né, Marcos, que só em participar daquele festival são mais de 3.000 artistas envolvidos num fim de semana. São mais de 100.000 pessoas que assistem os festivais do Enarte. Então, assim, ó, é muito grande isso. É muito grande, é muita visibilidade para um trabalho gratuito, para um lazer, né? E a Marilói está me dizendo, segundo movimento... Segundo festival amador do mundo. Ele é muito grande. Porque lá ninguém é profissional. Então, não temos carteirinha de músico, não temos carteirinha de artista. Ninguém ganha nada, é tudo no patrocínio. É tudo no patrocínio e às vezes do pai, né? E assim o Paulo Renato, esposo da Marilói, e o nosso querido Paulinho Petri, o homem da bicicleta, ele esteve aqui esses dias conosco, dando a satisfação de nos contar a sua viagem para o Uruguai. Ele me falava um dia que este movimento do 20 de setembro, de cavalarianos, e do qual eu tenho orgulho também de pertencer no grupo Chiru das Leis, que é da OAB, né? Do nosso estimado Cepete Araju, do Gilberto Azevedo, do Antônio Pinto e a turma toda, né? É o maior movimento no mundo, né? É uma festa sem precedentes. Bom, aqui nós temos uma média de 800 a 1.000 cavaleiros, né? Vocês imaginam nesse estado todo do Rio Grande do Sul. Quando nós estivemos morando em Vacaria, a gente teve a oportunidade de acompanhar o desfile de 20 de setembro de Vacaria. Imagina como não deve ser. 2 quilômetros de cavalarianos. Enfileirados, assim, ó, pertinho. 2 quilômetros. É muito cavalo. É muito cavalo. E tem mais hoje tudo cavalo bonito, né? Não. A gente via... O gaúcho tem prazer, né? No meu tempo de guria, um ou outro cavalo bonito, o resto era tudo pangaré. Hoje pangaré é só do Marco Velho, né? O resto é tudo cavalo bonito, né? Tudo cavalo de raça. Tudo bem tratado. O gaúcho preza pelo seu cavalo, ama o seu cavalo, né? O seu cachorro também. Seu cachorro, é meu muito Deus. Importante, né? E é um animal assim que a gente acaba pegando uma estima muito grande. Mas Marilói, e os planos do nosso CTG? Bom, para esse ano nós temos uma empreitada que é bem grande ainda. Ela vai acontecer no mês de agosto, que é a escolha das prendas que representam o CTG. E que isso também não é... O movimento tradicionalista gaúcho, ele preza muito, não só pela beleza das suas prendas, e sim pela sabedoria, pela maneira de se portar, pela maneira de se expressar. E isso é uma coisa que também tem, Marcos, por incrível que pareça, as nossas prendas estaduais hoje, as prendas que passam por concurso, e que esse concurso tem várias fases, as nossas prendas são universitárias. As nossas prendas hoje não são mais moças que pararam de estudar, não, porque requer mais. E essa prenda que chegou a ser prenda do Estado, ela passa por um CTG.
O primeiro passo dela para ser prenda estadual é passar e ser prenda de CTG. E essa primeira fase nós teremos no Estância do Monte Negro agora, no mês de agosto, então, né? A gente vai fazer o concurso interno, com todos os requisitos que precisa. Nós já temos várias inscritas, inclusive o peão também, a gente escolhe também, né? O peão precisa fazer uma prova escrita, uma prova oral, uma prova de artística, uma prova campeira. E aí, então, é escolhido o peão da entidade. E as prendas, elas passam por uma prova escrita, uma prova oral, uma prova artística e para, então, ser escolhida a prenda representante daquela entidade. E depois, então, ano que vem, no início do ano que vem, elas começam a se preparar, então, e então no início do ano que vem elas participam da fase regional para ser prendas regionais ou não, e então fase estadual para ser prenda estadual. Nós já tivemos aqui prendas que foram longe, né? Nós já tivemos o Estância do Monte Negro já teve 3 prendas segundas do estado, né? Então são meninas que representam preparadas. O nosso CTG. Imagina, Marcos, tem um congresso tradicionalista gaúcho lá em Santana do Livramento. A segunda prenda, que é daqui de Montenegro, está lá representando Montenegro. Gente, isso leva a cidade de Montenegro, leva o nosso nome muito fora, leva o nosso nome muito longe. E por coisas boas, né? Destaques por coisas boas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa muito boa. Então, esse é um dos nossos projetos para esse ano. E também, até o final do ano, deste ano de 2014, nós queremos estar com o nosso quadro social todo informatizado. Opa! Se Deus quiser, os nossos sócios, Marcos, a gente tem que também misturar na tradição gaúcha um pouco de modernidade, um pouco de tecnologia. Então, os nossos sócios que há uns tempos atrás esperavam o cobrador do CTG passar de casa em casa todo mês, não dá mais. A partir desse ano, eles vão ter um boleto bancário, vão receber na sua casa, vão poder recolher o valor da sua mensalidade de sócio junto ao banco, que vai ficar muito mais tranquilo para todo mundo, né? Muito mais seguro para as pessoas E o também. nosso hino gaúcho diz, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, manter as tradições, manter as danças, manter as nossas cavalgadas e todas as coisas bonitas, mas também sem perder o progresso. Não podemos ficar para trás, né? A gente não tem como abrir mão de um celular, de um computador hoje, né? Então, sem dúvida. Isso temos que só Mariló, e nós, final de julho, o tempo passa e quando vê, nós abrimos os olhos, vão estar em setembro. E a programação para a Semana Farroupilha? Semana Farroupilha a gente já está participando das reuniões da Comissão Executiva do município. Quem vai ser o presidente esse ano? O Lauro Andrade. O Lauro, que já esteve aqui num programa no ano retrasado, né? E difundindo, foi uma festa muito linda, sim, né? Sim. Muito bem, então e o Lauro, ele sabe o que faz, né? Quando fala em Semana Farroupilha, ele sabe exatamente o que precisa, como fazer para a festa ficar boa, o que não pode fazer, o que tem que se melhorar. Então, assim, foi escolhido por uma comissão, né, para ser o presidente da comissão executiva deste ano. Desempenha com propriedade, sem dúvida nenhuma. Com propriedade. Estamos fazendo reuniões quinzenais até com os patrões das entidades. O Estância cada CTG vai ter um dia que vai ser fazer a sua tertúlia no parque. O Estância do Monte Negro vai fazer sua tertúlia no primeiro domingo da Semana Farroupilha, né? Então teremos várias apresentações, vamos trazer os nossos chuleadores também, que é uma coisa que o pessoal gosta muito. Teremos oficinas, o que é um retorno, oficinas de artística e cultural para as escolas municipais. Então vai funcionar no Parque Centenário durante a semana, durante a tarde da Semana Farroupilha, todas as tardes vão ter oficinas. E essas oficinas vão ser feitas pelas entidades tradicionalistas. Então, Marquinhos, a escola vai lá, vai aprender a fazer nó de lenço, vai aprender a fazer chimarrão. As crianças das escolas municipais, quer dizer, vamos mostrar para essa criança, um pouquinho da tradição. E sabe lá Deus se daqui a um pouco não é um futuro peãozinho, uma futura prenda, que está entrando também nesse mundo e gostando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é uma festa, a Semana Farroupilha é uma festa que movimenta barbaramente, acho que até
é um modelo para outras, modelo, né? Pena que na nossa Semana da Pátria não seja assim, não tem esse movimento, mas a Semana Farroupilha é uma coisa impressionante, né? Porque acaba por mexer com todos nós, com a nossa... As pessoas, Marcos, elas se programam para tirar férias durante a Semana Farroupilha. Sim, porque as pessoas gostam tanto disso e se sentem valorizadas e se sentem na obrigação de valorizar. É impressionante. Sim, aquele acampamento em Porto Alegre, Marilói, ali, aquilo é uma cidade, né? Aquilo é uma cidade, aquilo ali. Já agora estão desfazendo esse da Copa para já fazer outro, né? Já vão montar outro. E lá no Centenário fica, aqui, vocês vão ocupar lá aquele galpão de sempre. Sim, nós temos o galpão lá, que é uma réplica, né? Ele é uma réplica do primeiro galpão da Estância. Ele é uma réplica do primeiro galpão da Estância. Eu não sabia. E ele foi construído lá por ex-patrões do Estância. Então, claro que não é nosso, porque ele está no Parque Centenário, mas assim, durante o ano, o pessoal da Guarda Municipal, o pessoal das artes, eles fazem uso do galpão, o que é muito bom, né? Posto de saúde ali também. Perfeito. E aí, então, durante a Semana Farroupilha, a gente está lá, usando o galpão, servindo, fazendo tertúlias e tudo mais, né? Isso para nós é muito importante e nos traz bem próximo ao povo, que é o que a gente quer, né? Mostrar a nossa tradição, mostrar o que o Estância faz, até para a comunidade, né? Também isso, e para as escolas, principalmente, né? Para as escolas municipais, que a gente esse ano retorna a abrir a Semana Farroupilha para as escolas municipais. Isso é muito bom. Isso é muito bom, vai ser um trabalho de conjunto com a Secretaria de Cultura e Educação do município. Isso é muito importante. E aí tá a população sempre prestigiando, né? Meu Deus, a resposta da população ela é grande. Aquele pavilhão que foi feito no Parque Centenário, ele lota. Uma coisa que me tocou muito, Marilai, e eu disse pro Lauro um dia, nós estávamos lá no galpão do Pedro Bucha, quando era ali perto da Unimed, ali, Hospital da Unimed, mas caiu um aguaceiro no 20 de setembro. E eu disse pro Lauro, uma das coisas que mais me tocou foi no galpão do Pedro, se juntaram uns guri lá para dar os últimos toques no cavalo, e aí anunciaram, a Rádio América anunciou que não ia ter o desfile, né? Uma tristeza se abateu sobre aquela gurizada, aquele olhar triste, assim, que a gente vê de guri perdido, né? Eles, se eu pudesse, né? E acabaram, né? A gurizada, nós vamos subir a Ramiro Barcelos, igual e vemos todo mundo, Ramiro Barcelos acima com aquela chuvarada toda. E eu contei pro Lauro, eu disse, Lauro, uma das maiores tristezas que eu vi foi aquilo lá. E ele disse, tu não pensa que foi só no galpão do Pedro a tristeza, foi no Estância, foi em todos eles, né? Todos. Que estava aquela gurizada, porque o gaúcho prepara o cavalo já desde abril, né? Já está na baia para não ficar muito peludo, né? Já está na baia para não ficar com muita barriga, mas ficar gordo e forte, né? E vai se preparando, porque às vezes o cara, não, eu vou desfilar, vou pegar um cavalo para isso. Não é bem assim. Não é né? bem assim, isso não é bem assim. Então, e aí o Lauro me disse, enquanto eu for presidente, pode cair o mundo, né? Só se Deus não deixar, mas se ele deixar, pode vir com o show. E de fato, muitos desfiles depois saíram com chuva e tudo, porque no final preparam aquela gurizada, preparam os caminhões, e aí não sai aquela decepção enorme. Enorme. E o público vai com chuva ou sem chuva. O público responde muito, responde, e como tu disseste, ele impressionante. O gaúcho, ele responde muito mais ao 20 de setembro do que a própria Semana da Pátria. Sem dúvida. Né? Certo ou errado, Marquinhos? Não sei, mas é um sentimento e isso brota do povo. Ninguém induz a fazer isso. E o problema, o erro não está no 20 de setembro, ser maior que o 7 de setembro. O erro está no 7 de setembro, né? Mas nós vamos chegar lá, porque pátria e governo a gente não pode misturar. Uma coisa é governo, outra é pátria. Né? E a pátria a gente tem que sempre adorar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois viemos para o nosso bloco final aí. Né? Aguardamos vocês em seguida.